Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Moçada, hoje é quarta-feira, dia 21/12, final do ano chegando, Natal chegando, o nascimento do nosso menino Jesus está quase chegando aí, cara. Dia 25 é o Natal, perfeito, dia 24 é a véspera, vai cair no sábado e no domingo. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, cara, que mensagem essa data tem a nos passar. Tanto é que Natal, sábado e domingo, ninguém vai folgar, só quem trabalha no sábado, por exemplo, ou não também. Mas eu tava assim, desesperançoso, uma data normal, cara. Eu não trabalharia, iria rever minha família e tal, encontrar com o pessoal lá, mas uma data normal. Porém ontem eu fui, basicamente toda terça-feira eu vou à igreja, né? Não vou falar toda, né, mas toda terça-feira que dá jeito eu vou na igreja, né, após o expediente. E aí eu estou lá na igreja, e aí um padre que sempre fala, na verdade ele é um frei, e ele é um cara novo. Ele deve ter seus 20, sei lá, 26 anos, 27 anos. E isso não muito, tá? Aconteceu uma coisa que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida. Nunca vi mesmo. E eu não sei nem se eu deveria falar isso pra vocês, mas eu vou contar. Eu tava lá na missa, né? E aí ele basicamente falou coisas sobre o Natal, cara. Falou ali que na verdade ele começou a falar, falou umas passagens e tal. E começou a falar sobre o espírito natalino, né? Mas não sobre espírito natalino, aquela parte de festas, né, que a gente é acostumado e tudo mais. Ele falou um pouco do que representa o Natal. Isso eu acho que todo mundo já sabe, né? O nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, vindo de Virgem Maria. Perfeito. E só que em um dado momento ele começou a falar, mas não era mais ele que estava falando. Eu nunca vi isso na minha... Ó, tô arrepiado, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou católico, né? E um padre católico, na igreja católica, na igreja de São Francisco. O padre começou a falar e eu via que não era ele. Ele começou, a voz dele a aumentar o tom de voz, né? Cara, eu tô arrepiado falar isso aqui, mas não sei se eu deveria falar. Se eu fui o único que vi, né? Mas se eu vi, eu tô dando meu testemunho pra vocês aqui. Ele começou a falar, a voz dele começou a mudar. Cara, eu não sei falar pra vocês que mudou na voz dele. Mas eu comecei a prestar mais atenção no momento que ele começou a falar assim, sabe? A entonação de voz. Eu olhei atrás dele. Todo momento que eu olhava pra ele, eu via ele, mas tinha alguma coisa atrás dele. Tinha uma luz de mais ou menos... Cara, eu tô arrepiado me falando isso. Mais ou menos uns 15 centímetros em torno dele tinha uma luz branca muito forte. Cara, ó, mano, não sei se é possível pegar na câmera aí. Uma luz branca muito forte. E quando ele falava, eu não conseguia focar nessa luz, cara. Eu não conseguia olhar. Eu sabia que tava lá a luz, eu não conseguia focar. Mano, eu não precisava estar falando nada disso aqui pra vocês, porque, tipo, não tem necessidade, sabe? Mas foi algo que me surpreendeu tanto, que me deixou... Cara, eu fiquei paralisado. Eu já tive uma experiência outra experiência como essa. E a luz que eu via no padre me deixou paralisado. Ele falava e tudo fazia muito sentido. Eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível. Eu senti necessidade de falar pra ele. Eu nunca fui de falar com o padre assim, né, depois de uma missa e tal. Mas eu senti uma necessidade de falar com ele sobre isso, porque ele não estava sozinho e ele não estava falando por si. Ele não estava sozinho. Ele não estava, isso eu posso falar pra vocês. E falei pra ele, chegou o final da missa, falei, padre, é o seguinte, frei, né? Falei, você não estava sozinho, né? Eu falei, a gente sabe que a gente nunca tá sozinho, mas hoje falaram por você ali. Ele pegou e falou pra mim assim, ó, eu sabia que você ia vir falar comigo. Cara, eu tô arrepiado, mano. Eu falei, eu sabia que você viria falar comigo.
Eu falei assim, eu sabia que você tinha uma coisa pra falar comigo. Eu falei, cara, não acredito, velho. Eu tava no final da igreja, nos últimos bancos. Eu sempre tento nos últimos bancos. Então, cara, aquilo pra mim foi algo que eu nunca vi na vida, né? Pelo menos assim, dentro de uma igreja. Mas já aconteceu comigo dentro da minha casa, cara. Foi a segunda vez, segundo testemunho que eu dou pra vocês aqui. Eu não sou evangélico, eu sou católico, mas eu falo pra vocês, eu julgo como testemunho. Uma outra vez, eu fui vender um violão meu, cara. E aí eu anunciei, milhares de pessoas, não falo milhares, mas tá, dezenas de pessoas vieram atrás de mim, né, pelo anúncio que eu fiz do meu violão, porque era um violão muito bom. E eu decidi parar de tocar e tava precisando de dinheiro, você não tem noção. Eu anunciei meu violão, cara, toda hora alguém ia marcar de ver, eu sentia que eu tinha que desmarcava. E uma pessoa do nada mandou mensagem pra mim e falou assim, eu queria dar uma olhada no violão. Eu tava em casa, eu tava meio que em estado depressivo, cara, é muito estranho isso. Eu falei, vem aqui olhar o violão. Ele falou, eu tô indo aí. O cara chegou em casa, começou a falar que era pra tocar na igreja e tudo mais. E beleza e tal. E ele olhou, pegou o violão, tocou o violão, falou, cara, esse é meu violão. Eu falei, então é seu. Ele foi tentar fazer o Pix pra mim e o Pix não funcionava, porque isso aí a gente ficou tipo, sei lá, 1h30 ele testando violão, a gente conversando e tal. E é tranquilo. Ele falou, cara, não vai aceitar o Pix. Ele falou, amanhã eu saco o dinheiro e pago pra você em espécie. Eu falei, perfeito, amanhã eu levo o violão pro serviço e você pega lá. Tranquilo. Aí ele entrou no carro, ele tava na frente de casa, ele entrou no carro. Eu despedimos, tchau, ele pegou, desligou o carro. Falou, cara, eu posso entrar com você na sua casa rapidinho? Eu quero falar um negócio pra você. Eu falei, bom, se for assalto, nós vamos rolar aqui dentro desse chão aqui, dessa casa aqui, vamos ver o que vai dar, né? Beleza, ele chegou lá e falou, quero falar com você aqui, uma coisa dentro da sua casa. Posso dar uma palavrinha? Eu falei, pode. Ele falou assim, eu vim aqui pra te falar que você não tá sozinho, cara. Eu falei, hã? Ele falou, não, o que eu tô falando aqui agora é do Espírito Santo. Cara, ele começou a falar comigo. Puta, cara, eu não sei se isso é coisa que se fale, né? Que quando a gente tem uma experiência dessa, eu não sei se a gente tem que falar pra outras pessoas, mas tudo bem. O arrepio vem na hora. E ele começou a falar. Eu não vou falar o que ele falou, tá? Mas ele começou a falar comigo. Eu percebi que não era ele que tava falando também. Eu percebi que não era ele. Mano, olha aqui, cara. Eu percebi que não era ele que tava falando. E de repente uma luz sobre mim ficou tão forte que eu não conseguia abrir os olhos, cara. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu me via não vou falar em chama, mas eu me via mais uma luz branca tão forte no meu corpo. Eu só conseguia ficar com os braços assim, né, levantados, eu não conseguia me mexer. Eu travei. E uma luz, com os olhos fechados, eu me via totalmente iluminado. Parecia que eu tava fluorescente, cara, branco. Mas uma luz muito forte mesmo sobre mim. E ele falava com olhos fechados e falando coisas pra mim que eu falei, caraca, como assim, cara? Eu não tava entendendo por que ele tava falando aquilo comigo. Eu não entendia por que eu não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia entender por que eu não conseguia me mexer. E eu comecei a chorar. E aí ele falou 15 minutos coisas pra mim. E quando ele terminou de falar essas coisas pra mim, eu abri os olhos chorando. Ele falou assim, cara, você não precisa me falar o que eu te falei. Ele falou, mas tudo que foi dito pra você, tipo, foi algo assim, tipo, ele foi usado pra falar pra mim coisas que nem ele sabia o que ele tava falando. Tipo assim, ele não tinha, é como se ele não tivesse em si. Ele foi usado pra falar coisas pra mim. E cara, naquele momento eu senti uma coisa tão boa. E, tipo assim, cara, eu vi que realmente Deus tá todo momento falando comigo. E mesmo assim eu não fui procurar a igreja naquele momento. Eu tava passando por muitas dificuldades. Não fui procurar a igreja porque eu sabia que eu tava em déficit. Porque quando a gente vai procurar a igreja precisando, é muito fácil. Mas quando a gente vai procurar a igreja porque a gente tá bem, aí que eu acho que assim, é a hombridade do homem, né? Procurar Deus quando ele tá bem, não quando ele tá passando por dificuldades. Apesar que Deus aceita todo mundo. Então, cara, depois que aquele cara foi embora, mano, foi a coisa mais louca da minha vida, assim. Cara, eu recebi a palavra, sério mesmo.
E depois que eu voltei a procurar a igreja, estando bem, não por precisar, quando eu voltei na igreja a agradecer, a minha vida começou a mudar de um tanto que eu não tenho como nem mensurar. Pessoas ruins foram afastadas da minha vida, pessoas boas chegaram, e eu só tenho a agradecer a Deus. Minha vida tá maravilhosa. Obrigado a Deus, a minha família, obrigado a todos os meus amigos aí, cara. Foi um testemunho que eu não sei nem se eu devia fazer pra vocês, mas enfim, ontem aconteceu de novo e eu tô muito grato por ter participado disso. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que já tenha acontecido com vocês. Se não aconteceu, espero que aconteça. Espero que o Espírito Santo toque você de alguma forma aí, porque a mim ele vem tocando diariamente e eu só tenho a agradecer. Obrigado, Deus. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Falou.